Box 52, onde a gente pensa e fala sobre ônibus, mobilidade e transporte. Olá, eu sou Samuel de Lima e este é o primeiro episódio real oficial do podcast. E está sendo em hora excelente, porque a Buscar acabou, são 6h49 da noite. Boa noite a quem escuta, bom dia, boa tarde. E a Buscar acabou de lançar a família nova de ônibus, sendo a pauta do dia, portanto. A Buscar, que hoje é gerida pelos mesmos sócios que também estão à frente do grupo Induscar, Caio, de Botucatu, São Paulo, que gere e administra a imensa estrutura da companhia americana industrial de ônibus, de vasta história, que faliu no início dos anos 2000 e foi assumida por esse grupo, que possui entre os líderes empresários da cidade de São Paulo, das empresas de ônibus de lá. E a partir da massa falida da Buscar, que também, especialmente na primeira década dos anos 2000, também veio a falir, né? A empresa antes administrada pelo grupo Nielsen. Aliás, esse foi o primeiro nome da Buscar, a indústria Nielsen, que produzia aquela família diplomata de ônibus fantástico, conhecida pelo conforto, pela qualidade de rodagem. E a Buscar, depois que mudou esse nome para Buscar, era também uma grande indústria de ônibus urbanos e ônibus rodoviários. E a partir da assunção desse grupo, mudou de nome, mudou para Carbus, é o nome do CNPJ, né? Mas manteve o nome Fantasia Buscar. Aos poucos anos atrás, eles mantiveram a linha Vistabus e Jumbus da Buscar antiga, com um novo desenho, obviamente, mas ainda remetendo à longeva família Buscar de ônibus, Airbus, Vistabus. Manteve as linhas que a Buscar é conhecida, especialmente da linha rodoviária, desde a época dos Nilson, né? A indústria de Joinville, assediada em Joinville, Santa Catarina, e manteve essa linha. Eram ônibus, se são ônibus até hoje, conhecidos pela robustez. Os motoristas que usam esses ônibus, que guiam esses ônibus, elogiam a falta de lata batendo, de plástico batendo. Dizem que o silêncio a bordo, especialmente para eles que dirigem por horas a fio, né, é muito silencioso, é muito confortável. Os passageiros também, que já teve oportunidade de viajar nesses ônibus em grandes distâncias, também conhecem os Buscar pela excelente qualidade de rodagem. E essa última linha, ela perdeu um pouco da novidade. E após a falência, de fato, a Marco Polo, os concorrentes, e eu acho que o último concorrente, o único concorrente de grande peso foi a Marco Polo nos últimos anos. A partir da falência da Buscar, ele manteve ela teve a hegemonia, de fato, com a linha especialmente G6 e G7. A partir do advento tanto da Comil, que também passou por um processo de recuperação judicial, na qual, a partir do momento em que a Marco Polo manteve uma posição de quase monopólio por anos a fio, sendo a Comil num distante segundo lugar em produção e vendas, o G7 reinou sozinho. Né? E justamente na época, um pouco antes da Marco Polo lançar a linha G8, né, essa linha bonita, que está em produção pela Marco Polo, a Buscar voltou. Né? Voltou com uma linha renovada de ônibus rodoviários em várias faixas de mercado, em ônibus da especificidade semi-urbano, rodoviário de curtas distâncias, né? E aí muda. Essa linha é Albus, são ônibus feitos especialmente para motor dianteiro e traseiro, chamado Toco, né? Ônibus com suspensão
sem suspensão a ar, especialmente, mas ônibus com cerca de 12 metros. Né? Ônibus realmente para tráfego ou semi-urbano ou rodoviário de curtas distâncias. O Airbus 320, que é a altura, né? A altura do ônibus, eles seguem essa filosofia de nomeação do modelo. O Airbus 320. E aí depois tem o Vistabus, que aí já vem a linha rodoviária de maior custo, maior conforto, maior qualidade de rodagem, né? E aí serve para chassis e monoblocos realmente rodoviários, com ônibus chassis trucados, com 2, 3 eixos, suspensão a ar e tudo mais. Ônibus com motores mais potentes também, de 320 cavalos para cima. E a Buscar nomeia essa linha a Vistabus. Acredito que não tenha mais o Jumbus. Jumbus eram os ônibus que ficavam mais ou menos entre a linha Elbus, Jumbus e depois a Vistabus, que veio mais adiante, né, inclusive. Porque o Vistabus ele tinha o para-brisa inteiriço, ou seja, não havia divisões, como eram os Marco Polo da linha G5, a chamada GV também. Havia o para-brisa do motorista bipartido e mais uma vigia em cima, entre o para-brisa e o teto. Né? Tanto a linha G7, até a G6, inclusive, tinha a versão com para-brisa inteiriço, de cima a baixo da fronte do ônibus. A partir do momento em que esses ônibus com para-brisas mais amplos foram reduzindo o custo também de produção, eles foram suplantando tanto na linha Paradiso da Marco Polo, quanto na linha Jumbus da Buscar. E aí então o Vistabus tomou o lugar da Jumbus. Enfim, agora estamos em 2023 com a G8 realmente em liderança na produção de ônibus. Temos aqui os dados de produção. Vou pegar só do mês de abril, que é mais emblemático. Não precisamos pegar de antes, mas eu creio que a média é muito semelhante. Olha só, a Marco Polo tem 210 ônibus rodoviários produzidos. Nesse mês passado de abril, produziu 467 ônibus, todos novos. 467 carrocerias de ônibus, já com o chassi embutido, com o chassi montado, né? E a Marco Polo fica em segundo lugar em ônibus urbanos, com 281. Então, dá para estabelecer que enquanto a Marco Polo tem uma liderança incontestável em ônibus rodoviários, a Caio Induscar tem uma liderança incontestável, inclusive, creio eu, maior ainda, entre ônibus urbanos. E, apesar da Buscar não ser incluída no grupo Induscar, eles têm, de fato, uma relação muito estreita. E a diferença entre o segundo e o terceiro lugar é muito pequena, são apenas 6 unidades, são apenas 6 ônibus, 6 carros, entre a Comil e a Buscar. A Comil, inclusive, fez uma reestilização, um facelift, para os ônibus double-decker, aqueles de 2 andares, rodoviários. Eles chamaram de Campione Invictus 2023. Né? Foi lançado esse ano, no início desse ano, ou ano passado, no final do ano passado. Houve uma reestilização muito sutil na frente, na lateral, pequenas alterações nos desenhos, algumas melhorias, e apenas no DD, no ônibus de 2 andares. O restante da família, os ônibus de 1 andar só, os ônibus rodoviários de curta e longa distância, mantiveram-se iguais, não houve mudança nenhuma. Mas, a Buscar agora, percebendo que houve uma evolução de fato muito grande na linha G8, já preparava já de longa data essa renovação, ou correu atrás para não ficar, para pegar logo o segundo lugar. Né? Falta pouco e realmente com essa linha eu acredito que há sérias condições para uma evolução nas vendas da Buscar. Houve uma evolução e uma disrupção no desenho. A Buscar chama essa linha nova, essa família nova de NB1. NB, será que é Nielsen Buscar ou Nova Buscar? 345 milímetros.
ou seja, 3,45 metros de altura. A Buscar coloca, como eu disse, a altura como sendo a numeração do modelo. A Comil e a Marco Polo usam a altura do bagageiro. Então, o equivalente, por exemplo, ao Vistabus 345 é o Comil Campione Invictus 1200 e Marco Polo Paradiso 1200. Houve aqui uma evolução na altura, uma diferença na altura, porque o modelo anterior do Buscar era o Vistabus 340, tem 5 milímetros a mais. Se esses 5 milímetros estão distribuídos na altura do bagageiro, ou na altura do ônibus, talvez um pouquinho mais alto em função do desenho do teto, ou alguma outra coisa, isso a gente vai ter que esperar os especialistas, a imprensa, se debruçar, né? Os motoristas, né, que usam, né, ir lá com a fita métrica e notar alguma diferença. Creio eu que essa diferença de 5 milímetros seja apenas feito de desenho. Não creio que seja uma diferença grande, uma diferença na altura do bagageiro. Acho que o volume não teve mudanças aí. Além do Vistabus 345, tem o Vistabus 365, que equivale a o Comil. Acredito que o Comil não tem 1300, mas com toda certeza ele concorre com o Marco Polo Paradiso 1350, que são 1350 milímetros da altura do bagageiro. São ônibus adequados a longa distância. A grande maioria desses ônibus, eles vêm com chassi trucados, com 3 eixos, e aí realmente ônibus com 13 metros ou 14 metros de tamanho. São ônibus realmente adequados para longa distância. A título de conhecimento, os Paradiso 1350 são usados pela Ouro e Prata para realizar as linhas entre Porto Alegre e Santarém, no Pará, ou seja, linhas de grande distância. A Águia Branca encomendou vários desses ônibus também, né, porque realmente possibilita ao empresário carregar mais bagagem e utilizar esses ônibus também para o transporte de encomendas. A logística é um negócio muito rentável, né? Tanto é que a Aviação Catedral, aqui de Brasília, usa os ônibus LD, ou seja, low driver, o motorista que fica lá embaixo, ônibus bem altos, né, e toda a altura superior, inclusive acima do motorista, usada para carregar pessoas, né, com muito mais assentos do que um ônibus com altura menor, como por exemplo o Vistabus 345 ou mesmo 365, em que o motorista vai na frente. Não há espaço para ele ficar embaixo do salão de passageiros. Então ele vai na frente. E isso, dentro do comprimento regulamentar, toma lugar de passageiros, né? Mas a Catedral usa, inclusive, especialmente modelos da Marco Polo, com altura do bagageiro de 1.600 milímetros, ou seja, 1,60 m. E por isso possibilita o motorista ficar abaixo do salão de passageiros. E até pela característica das linhas deles, eles têm um grande sucesso no transporte de encomendas, justamente pela altura do salão, que possibilita carregar bagagens dos passageiros e com bastante folga as encomendas. Galera leva quadriciclo lá embaixo de uma cidade para outra, né? É realmente uma altura bem considerável. Mas para aquelas empresas, para aqueles usuários que não precisam de tanto, realmente a altura de 13,50, né, para fazer esse transporte, especialmente para longas distâncias. A altura maior também, e essa experiência pessoal, possibilita mais conforto para os passageiros. Um ônibus mais baixo realmente fica muito próximo da suspensão do ônibus e em estradas esburacadas, que é o padrão nacional, a gente sente mais o buraco. Em ônibus mais altos, o centro de gravidade também aumenta e dá aquela sensação de conforto, né? O ônibus parece que está flutuando,
Claro, também tem uma evolução na suspensão do chassis, né? Chassi Volvo, Scania, Mercedes, tem uma tecnologia mais recente para proporcionar mais conforto. Mas o ônibus com essa altura do VistaBus 365 realmente proporciona, na minha experiência, no que eu conheço, mais conforto para o passageiro. Não que o 345, o ônibus de 3,45 m de altura, seja desconfortável. Longe disso. Mas em estradas mais pesadas, assim, mais puxadas para esburacadas mesmo, a gente sente mais. Vamos ao desenho do VistaBus? Essa família NB1 está muito bonita. Como eu disse, houve uma diferença muito grande no desenho. O desenho dos VistaBus antigos e do L-Bus realmente puxou muito para o legado dos ônibus Buscar que eram administrados, da fabricante Buscar, que era administrada pela família Nielsen. E há uma inovação muito patente para quem está acostumado com ônibus Buscar. Aliás, a linha anterior, que surgiu logo depois em que os sócios novos assumiram a massa falida, né, que ganharam, que arremataram por leilão a administração dos ativos da Buscar. Esses ônibus eram muito parecidos com a filial colombiana, a Buscar de Colômbia, que é uma entidade à parte. Era uma subsidiária, mas foi vendida e ficou, ainda hoje é uma entidade à parte. Aliás, enquanto a Buscar brasileira produz hoje em dia apenas ônibus rodoviários, até porque os seus parentes mais próximos da Caio e Induscar têm a liderança dos ônibus urbanos, então não tem sentido realmente a Buscar construir ônibus urbanos, concorrer com ela mesma, né? E a Induscar, a Caio, não produz ônibus rodoviários, apesar de várias tentativas ao longo de toda a sua existência, tanto após a administração Induscar quanto antes. E essa visão familiar, ela perde-se totalmente a partir dessa linha nova. Há um sentimento de desenho muito mais fluido entre essa família NB1. Aliás, a lateral lembra um pouquinho uma mistura da família G8 da Marco Polo e do Campione Invictus DD 2023. Realmente há uma semelhança, há um uso de cromados que remete entre uma família e outra. Mas a princípio eu achei um desenho muito próprio. Ele lembra um pouco os ônibus europeus, mas há uma tentativa muito clara de estabelecer um novo padrão de desenho, de design dentro da própria Buscar. A frente dele, inclusive, acredito que não lembra em nada tanto o que a Buscar trouxe antes, quanto que a concorrência, inclusive a Mascarello, que produz pouquíssimos ônibus rodoviários, apesar de ter a linha Roma. Eles têm uma identidade muito própria. O uso de cromados, as linhas. O press release diz que há uma sensação de robustez, mas eu acredito, assim vendo, acredito que é justamente o contrário. A fluidez das linhas não transmite robustez, transmite uma sensação dinâmica, uma sensação de movimento. Acredito que a robustez aludida é apenas dentro do para-choque, ali naquela região inferior do para-choque, que denota um pouco de agressividade, de uma sensação robusta, como se diz no mercado. Mas acredito que isso é apenas texto publicitário. Eu não vou para essa linha. Tá um desenho muito fluido, um desenho que remete muito a movimento, a uma sensação dinâmica. O ônibus parece que está se movendo, mesmo quando está parado. Nas fotos estáticas dele, aqui já tem algumas fotos na internet, umas fotos do ônibus, especialmente dessa versão mais baixa, 345. E parece realmente que ele está andando, mesmo parado, a 80 km por hora. É uma sensação muito bonita, né? Uma sensação que remete a um carro esportivo e não a um ônibus, para denotar
esse dinamismo, mas também de uma sensação, ou melhor, de uma fluidez aerodinâmica, para que o fluxo de ar de um tijolo gigantesco que é um ônibus seja otimizado, né? Ou seja, menor arrasto, né, do ar aerodinâmico, também proporciona economia de combustível, proporciona mais facilidade em alcançar velocidade de cruzeiro, o que no ônibus é excelente. Né? Um ônibus a diesel que consome 2, 3 litros por quilômetro rodado, quanto mais econômico, menos custo, melhor. E ficou muito bonito, realmente. Há umas linhas diferentes nos retrovisores, são linhas que avançam até o teto, inclusive. As linhas começam lá no para-brisa, elas sobem até o teto e vão além. As canaletas do teto, que contornam o ar-condicionado, elas são de uma altura bem ampla, uma altura que, aliás, a gente vê inclusive nos ônibus da Caio e dos Cara, aqueles ônibus Millennium BRT. Também possuem aquelas calhas altas, né, que escondem a parte de cima, que fica o ar-condicionado. E avança até a traseira. E na traseira, olha só, tem um aerofólio. Eu achei isso fenomenal. Aí eu não sei se. Acredito que não é exatamente para um efeito de downforce do ar que coloque a traseira no chão, como a gente vê um aerofólio de carro esportivo, como era o Escort XR3 dos anos 80 e 90. Não, acho que não é o caso aqui. Acho que o efeito é puramente estético, mas ficou muito diferente. Ficou, especialmente numa fabricante brasileira, não é algo que a gente costume ver. E aqui ficou legal, realmente. Nas laterais dos aerofólios ficam as lanterninhas de sinalização no teto. E isso termina numa traseira que também é muito disruptiva dentro do desenho, dentro do design da Buscar. Primeiro porque as lanternas elas possuem elementos isolados, né? São quadradinhos, são polígonos, na verdade, que não são inteiriços, como era na própria Buscar, como era na Comil, nos Campione. Não é igual também na Marco Polo, né, nos seus Paradiso, inclusive Viaggio. Aliás, toda a linha rodoviária, até o Sênior da Marco Polo micro-ônibus, possui a lanterna inteiriça. E aqui eles trazem elementos aparentemente distintos, né? Eles são 5 elementos na lanterna e cada um deles parecem ser fixados isoladamente. Né? Pode ser que não, isso a gente vai ter que esperar para ver. Pode ser que os elementos seja uma peça inteiriça apenas fixada por trás da fibra, por trás da lata, que dá um efeito de ser, ser 5 lanternas. Né? Mas acredito que são 5 elementos distintos nas lanternas, até para diminuir o custo caso uma ou mais quebre, né? Porque é uma peça realmente grande se for inteiriça, como são nos concorrentes. E uma peça dessas, para trocar quando quebra, é caríssima. Realmente, acho que passou aí de R$ 1.200 cada peça. E no para-choque ainda há lanterna de neblina. São 2 lanternas, uma em cada ponta na lateral. Né? A traseira também remete o mesmo elemento dinâmico de movimento que existe na dianteira. Pessoalmente está um ônibus muito bonito, realmente. Vendo os comentários no Instagram da Buscar, teve gente que não gostou, normal, paciência, né? Gosto, cada um tem o seu. Mas, pessoalmente, acho que houve uma evolução fantástica no design. É, sem dúvida, uma ruptura. Não há nada na Buscar de antes que remeta a isso. Nem mesmo nos Diplomata da época da Nielsen. Não tem nada que seja meramente parecido na Buscar. E reflete o espírito do tempo. Você vai ver elementos semelhantes de design apenas nos concorrentes, na Comil ou na Marco Polo. Outra coisa muito interessante é a predisposição, aqui é um opcional, ao HUD, ao Heads Up Display, que projeta as informações de velocidade do veículo no para-brisa do ônibus, ou seja, o motorista não precisa ficar olhando o tempo inteiro para o velocímetro, dependendo do fabricante, do chassi
O motorista tem que olhar para baixo, tem que tirar a atenção do trânsito, né? E esse elemento esse elemento ele é usado na indústria automobilística. Na Europa já chegou a carros mais mais básicos para todos os fabricantes de veículos, mas no Brasil é só em carro mais caro, realmente. E aqui chega para um ônibus. É uma inovação, eu não vi isso na Marco Polo, nem na Comil, muito menos na Mascarello. E dentro do ônibus realmente aqui realmente a Buscar manteve toda a expertise que construiu desde a época da Nielsen, né? De conforto a bordo, é um salão muito aconchegante, é um salão bastante bonito, né? Pelas fotos aqui, as poltronas são realmente, parecem ser bastante confortáveis, elas são realmente bonitas, há uma padronagem muito interessante de cores. Essas cores, claro, vão ser de acordo com o cliente, mas pelo que se vê no material de imprensa, há um bom gosto fantástico. Mas o ambiente aqui do salão da Buscar sempre foi muito sóbrio, muito bonito, de muito bom gosto, refletindo inclusive os desenhos exteriores, especialmente no salão do motorista. Né? Lembremos, a Buscar apenas trouxe 2 modelos por enquanto dessa família NB1. E essa família ainda não tem o ônibus de salão low driver, do ônibus low driver, que o salão de passageiros é em cima do motorista, e nem o double decker. Esses ônibus certamente serão apresentados posteriormente, porque são modelos muito rentáveis, são veículos bastante caros, né? São rentáveis tanto para quem compra, para o empresário, que leva mais gente, leva mais carga, especialmente no low driver, né? E também, especialmente no DD, que são veículos agora bastante exigidos no mercado. Seja pelo conforto nos ônibus leito, que normalmente ocupam o lugar de baixo, seja pelo conforto no andar de cima, né? Pelo centro de gravidade ser mais alto, dá aquela sensação de nave de transatlântico, né? Você não sente os buracos com tanta força quanto em ônibus de um andar só. As linhas dinâmicas se refletem especialmente no painel do motorista, e ao contrário do modelo G8, em que já há reclamações de plástico batendo, porque há diversas peças que são separadas, parece aqui, pelo menos nas poucas fotos que são disponibilizadas, que o painel tem apenas são poucas peças de junção, o que mitiga a quantidade de vãos entre as peças, né? E o impacto entre uma e outra, né? Imagina um veículo que atravessa centenas, milhares de quilômetros por dia, está sujeito a uma folga entre essas peças de plástico, né? E está sujeito a que isso fique batendo. E aí é um desconforto para quem está dirigindo. Imagina, para um carro que a gente está acostumado, carteira A, B é dirigir, imagina para um motorista profissional, como deve ser irritante, como deve ser estressante ficar com plástico batendo, com janela batendo, com tudo batendo o tempo todo. Né? Não dá, realmente não dá. Essas reclamações para Marco Polo na linha G8 estão sendo constantes, são vários motoristas que reclamam, inclusive no YouTube, você vai ver o, vários canais reclamando justamente como um defeito da linha G8. Um defeito, inclusive, que era também da linha G7. E a linha G7, quando houve o facelift, chamado de New G7, o painel do motorista, o painel frontal, onde ficam as informações do multiplex, dos quadros de instrumentos, foi corrigido para uma peça inteiriça, justamente para mitigar esses barulhos. Né? E os principais usuários, os motoristas os profissionais, elogiaram essa mudança. Poxa, acabou a bateção, acabou a escola de samba aqui na frente. Isso voltou no G8. No Buscar, na versão anterior, da Vista Bus, parece que não tinha essa reclamação. Apesar dos novos entrantes na Buscar, eles mantiveram esse padrão de qualidade. Vamos ver agora. Tomara que esse padrão seja mantido. Né? A princípio, pelo que a gente vê aqui, e o que a gente vê a foto, né? É óbvio que não é
não é o feeling real, né? A gente vai ter que esperar para ver quem for usar isso, quem for trabalhar com eles e ver se é isso mesmo. Mas a princípio parece manter esse padrão de qualidade. Há um jogo de luzes muito bacana no teto, tanto na parte do motorista quanto do salão de passageiros. O uso de LED como relaxantes ambientais, aqueles padrões de azul escuro, de cores, um esquema cromático de relaxamento do usuário, do motorista, dos passageiros, está sendo usado amplamente aqui e também com um esquema de valorização das próprias linhas de design. Parabéns, Buscar, vocês conseguiram, vocês trouxeram uma novidade muito bem-vinda, muito interessante, que tem tudo para prosperar no mercado. É bom a Comil se mexer, porque provavelmente eles vão perder o segundo lugar. Essa época de 2023 é uma época muito própria para renovação de frota, com a pandemia ficando para trás, com a indústria se assentando, com as regras de outorga já em definição, já se assentando também na NTT, com aquelas discussões que eram longas no TCU, de se a NTT pode conceder ou não linhas novas para novos entrantes, se a autorização, se a licitação. Todo esse arcabouço regulatório parece estar finalmente se consolidando. E agora, inclusive, com novos paradigmas querendo entrar também no mercado, com a Buser, com a Flixbus, com empresas de turismo querendo também explorar, assim como o Uber está para o taxista, as linhas de turismo querendo explorar o mesmo mercado das linhas fixas de ônibus de linha, né, interestaduais especialmente. É uma discussão que ainda está se consolidando, ainda há uma discussão legislativa, uma discussão regulatória, enfim, há toda a oportunidade, com a economia também dando sinais de consolidação para cima, né? Enfim, há toda uma estrutura para que haja novas encomendas. Grandes empresas também estão já se preparando para fazer. O Grupo Guanabara já fez uma encomenda gigantesca de centenas de ônibus, de 2 centenas de ônibus aí apenas para uma fabricante de carrocerias. A Contijo parece que também está começando a renovar a sua frota finalmente, já com uma encomenda de alguns ônibus double deckers, inclusive para subsidiária, um G8 para São Cristóvão, alguns outros para a própria Contijo, né, da Comil. Vamos ver. A ver. Parece que há novos ares aí. Certamente a NB1 tem tudo para dar certo. E é isso, gente. Se você gostou, considere assinar o podcast, que está em todas as plataformas: Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, está em tudo quanto é canto. Também estamos no YouTube, com vídeos ainda um pouquinho amadores, mas a tendência é a gente melhorar com o tempo. Deixa a sua opinião. O nosso e-mail é podcastbox52@outlook.com. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos vocês. Até mais.